Olá, meus amigos, que Deus abençoe a todos. Estou aqui mais uma vez trazendo aquela palavra de fé e de esperança. Nas lições anteriores, nós estávamos falando sobre os cuidados com os excessos. E hoje vamos dar continuidade. Estamos nessa série, da importância de nós tomarmos cuidado com os excessos na vida. Tudo que é em excesso faz mal. Desde o primeiro vídeo que eu venho falando, até um medicamento, um remédio que é para fazer bem, quando ele é tomado em excesso, ele faz mal. E antes de eu começar aqui a mensagem de hoje, eu vou pedir que você acompanhe o vídeo completo até o final. Primeiro porque tem muitas lições de Deus para você. Eu tenho certeza que você vai aprender muito hoje com a palavra de Deus. Hoje eu quero falar sobre os excessos do medo. Isso mesmo, os excessos do medo. Você que é uma pessoa que sofre com esse sentimento do medo, eu tenho certeza que Deus ele vai falar contigo. Não adiante o vídeo, porque senão você não vai pegar os mínimos detalhes. E no final da palavra, eu quero fazer uma oração em prol da sua vida. E eu tenho certeza que será bênçãos para a honra e para a glória do nosso bom Deus. Tá ok? Então vamos à palavra de Deus. O tema hoje é cuidado com o excesso do medo. Em primeiro lugar, temos que entender que o medo em si não é algo ruim. Por uma certa parte, o medo é até bom. E você vai entender no decorrer dessa mensagem. Por exemplo, eu particularmente, pastor Felipe, eu tenho medo de entrar nas praias de Recife. Você já deve imaginar por quê, né? Por conta do grande risco de ataque de tubarões. Só que entenda, esse meu medo, eu posso dizer que é um medo bom. Por que é um medo bom? Porque é um medo de prudência. Ou seja, por prudência, eu não entro em nenhuma praia da cidade de Recife. Por prudência. Então, qual é o medo que traz prejuízo para a nossa vida? Sabe qual é? É o medo em excesso. É justamente o tema da mensagem, o excesso do medo. Esse medo em excesso, ele tem um nome, você sabia? O nome do medo em excesso é fobia. E quantas pessoas não sofrem com esse sentimento de medo em extremo, em excesso? Se torna uma fobia. Aquela pessoa que tem medo de altura, tem medo, por exemplo, de escuro, tem medo de ficar sozinho, tem medo, por exemplo, de morrer, tem medo de uma série de coisas. Eu quero começar essa mensagem lendo um texto que se encontra no livro de Salmos 55. No versos 4 diz assim: meu coração está acelerado, os pavores da morte me assaltam. Temor e tremor me dominam. O medo tomou conta do meu coração. O medo tomou conta do meu coração. Tem traduções que diz: o medo tomou conta de mim. Então você percebe o que é uma pessoa que tem medo em excesso? Olha o tipo de oração que a pessoa faz a Deus. Os pavores da morte me assaltam. Meu coração está acelerado. E isso é uma verdade. A pessoa que sofre com fobias, que é o medo em excesso, o coração da pessoa fica acelerado. Tem pessoas que passam mal. Tem pessoas que têm crises de pânico, ansiedade, porque uma coisa vai puxando outra. Então diz: os pavores da morte me assaltam, temor e tremor me dominam, o medo tomou conta de mim. Então nós precisamos tomar muito cuidado com esse sentimento. Eu comecei dizendo que o medo em si não é algo ruim. Por uma certa parte, o medo é bom. Então eu quero que você entenda que o medo faz parte da nossa vida. Só que nós precisamos controlar esse medo. Você sabe o que é que alimenta o medo?
qualquer sensação de ameaça pode gerar medo, seja ela física, psicológica ou moral. E algumas vezes as pessoas dão outros nomes para essa sensação, como apreensão, preocupação, ansiedade ou angústia. No entanto, todas essas outras emoções são motivadas pelo medo. Então, a pessoa que hoje ela tem fobias, e que fique claro, fobia é o excesso de medo, é o medo descontrolado, é o medo em extremo. Quando a pessoa chega ao ponto do seu medo se tornar uma fobia, quantos prejuízos essa pessoa tem? Às vezes a pessoa deixa de viver a sua vida. Infelizmente, essa realidade é a realidade de muitas pessoas. Talvez está alguém aqui agora ouvindo essa pregação, essa mensagem, que se sente assim, com esse medo em excesso, com esse medo em extremo, ou seja, com essa fobia. E você sabe qual é a consequência disso tudo? A consequência do medo? Porque o medo, entenda, ele tira o nosso controle emocional. Você sabia disso? A pessoa que tem medo em extremo, a pessoa fica emocionalmente descontrolada. Ela perde o controle emocional. E eu falo isso com respaldo bíblico. Lá no livro de Êxodo, no capítulo 14, a gente vê aquele episódio onde Deus ele fala para Moisés falar para Faraó liberar o povo dele, o povo de Deus. Faraó endureceu o coração, não quis de imediato liberar, mas depois, quando Deus enviou a 10ª praga, que foi da morte dos primogênitos, a Bíblia diz que Faraó deixou o povo ir. Só que quando o povo estava no meio do deserto, ele se arrependeu. E ele reuniu os seus melhores soldados, os melhores cavalos, e ele foi atrás do povo de Deus. E o povo começou a fugir pelo deserto. Aí a Bíblia diz no capítulo 14 do livro de Êxodo, a partir do versículo 9, o seguinte: e os egípcios seguiram-nos todos os cavalos e carros de Faraó, e os seus cavaleiros, e o seu exército, e alcançaram-nos acampados junto ao mar, perto de Pi-Hairote, diante de Baal-Zefon. E chegando Faraó, os filhos de Israel levantaram seus olhos, e eis que os egípcios vinham atrás deles, e temeram muito. Então observe, olha, e temeram muito. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor e disseram a Moisés: não havia sepulcros no Egito para nos tirares de lá, para que morramos neste deserto? Por que nos fizeste isto, que nos tem tirado do Egito? Não é esta a palavra que te temos falado no Egito, dizendo: deixa-nos que sirvamos aos egípcios, pois que é melhor nos fora servir aos egípcios do que morrermos no deserto. Moisés, porém, disse ao povo: não temais, estais quietos, e vede o livramento do Senhor, que hoje vos fará, porque aos egípcios que hoje vistes, nunca mais vereis para sempre. O Senhor pelejará por vós e vos calareis. Então você percebe a consequência do medo, ou melhor, do excesso de medo, o que causa na vida das pessoas, o que causou na vida desses homens. Deus tirou o povo dele com mão forte lá do Egito, guiou o povo pelo deserto. Mas a Bíblia diz que Faraó perseguia o povo no deserto. Quando o povo levantou seus olhos, diz no versículo 10, e viram os egípcios de longe, a Bíblia diz que eles temeram muito, ou seja, o excesso do medo. E a Bíblia diz que eles começaram a clamar. Só que esse clamar aqui não é aquele clamor de confiança em Deus, não. Eles começaram a entrar em desespero. O desespero tomou conta daquelas pessoas.
Eles perderam o equilíbrio emocional, ao ponto de que eles disseram: Moisés, não havia sepulcros lá no Egito? Por que Deus nos trouxe para morrermos aqui nesse deserto? Então veja, antes de Faraó, dos inimigos chegarem, eles já estavam achando que o quê? Que iam morrer. Vamos morrer, Moisés. Por que Deus nos tirou de lá? Aí eles dizem: é melhor nós voltarmos lá para o Egito e servirmos aos egípcios do que nós morrermos aqui nesse deserto. O povo perdeu o equilíbrio emocional. E talvez eu estou falando agora, na verdade eu estou pregando agora, porque quem fala o seu coração é Deus. Deus está falando com você. Você que perdeu já o controle emocional. Você que sofre com excessos de medo. Entenda, amigo, amiga, o medo faz parte da vida de todas as pessoas. Porém, precisamos tomar cuidado com o excesso do medo. O povo se descontrolou ao ponto de querer voltar para o Egito. Você imagina o que é isso? As pessoas que passaram anos como escravos de Faraó. As pessoas que passaram anos sofrendo. E diante de uma situação que eles se encontram, se desesperam, porque temeram muito e clamaram a Deus. Só que entenda, esse clamor não é um clamor com fé, é o desespero. Vamos morrer, Moisés. Vamos morrer. E aí Moisés teve que dar uma palavra para o povo. No versículo 3, Moisés disse o seguinte: não temais, não temas, estás quietos e vede o livramento do Senhor, que hoje vos fará. Porque aos egípcios que hoje vistes, nunca mais vereis para sempre. O Senhor pelejará por vós e vos calareis. Então o povo estava desesperado, descontrolados, justamente por conta do excesso do medo. Entenda, não foi por conta do medo, mas foi por conta do excesso do medo. Então essa é uma das consequências que o excesso de medo traz. É isso, a perca do equilíbrio emocional. A segunda consequência que o excesso do medo traz, por favor, não adiante o vídeo agora, fica até o final, porque no finalzinho eu vou te mostrar, vou te ensinar aqui na palavra como você vencer esse medo. Tenho certeza que Deus ele vai te ajudar. A segunda coisa que o excesso do medo traz e acontece na nossa vida, daquela pessoa que tem excesso de medo, sabe o que é? A visão da pessoa fica ofuscada. O excesso de medo ofusca a nossa visão. No livro de Mateus, no capítulo 14, acredito que você conhece muito bem esse episódio, no capítulo 14, no versículo 22, diz assim: E logo ordenou Jesus que os seus discípulos entrassem no barco e fossem adiante para outra banda, enquanto despedia a multidão. E despedida a multidão, subiu ao monte para orar à parte. E chegada já a tarde, estava ali só. E o barco estava já no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Mas à quarta vigília da noite, dirigiu-se Jesus para eles, caminhando por cima do mar, e os discípulos, vendo-os caminhar sobre o mar, assustaram-se, dizendo: é um fantasma, e gritaram com medo. Jesus, porém, lhes falou logo, dizendo: tende bom ânimo, sou eu, não temais. E respondeu-lhe Pedro e disse: Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo por cima das águas. E ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou.
Oh, glória a Deus! Andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Então observe que Jesus ele deu uma ordem para os discípulos atravessarem as margens do rio e para o outro lado do rio. E a Bíblia diz que na quarta vigília da noite, era por volta da madrugada, a Bíblia diz que o barco estava açoitado pelas ondas, o vento forte, a tempestade, e de repente Jesus ele aparece caminhando sobre as águas. E o que é que acontece? Os discípulos, quando observaram, viram uma pessoa andando sobre as águas, eles não conheceram que era Jesus. E a Bíblia diz que eles começaram a gritar desesperadamente, achando que era o quê? Um fantasma. Começaram a gritar com medo, como diz o versículo 26. Então observe que eles não reconheceram Jesus. Agora entenda isso, pessoal. Isso é muito interessante. Os discípulos que andavam com Jesus, principalmente o Pedro. Pedro era um dos que ficava mais próximo de Jesus. Os discípulos que estavam o tempo todo ao lado de Jesus, mesmo assim eles não reconheceram que era quem? Que era Jesus. Sabe por quê? Por causa do medo. Ou melhor, por conta do excesso do medo. Achavam que era um fantasma. Começaram a se desesperar. É um fantasma, vamos morrer. E aí Jesus ele teve que falar, calma gente, sou eu. Não temas, tem de bom ânimo, sou eu. E aí Pedro ele respondeu o seguinte, Senhor, se és tu, manda-me ter contigo por cima das águas. E Jesus falou, vem Pedro. E Pedro desceu do barco e começou a andar sobre as águas. Olha que coisa maravilhosa, que coisa incrível. Veja que Pedro andou sobre as águas. Só existe duas pessoas que andou sobre as águas, Jesus e Pedro. Só que a Bíblia diz no versículo 30 o seguinte, mas sentindo o vento forte, o que é que ele teve? Teve medo. E começando a ir para o fundo, clamou dizendo, Senhor, salva-me. E logo Jesus, estendendo a mão, segurou e disse-lhe, homem de pouca fé, por que duvidaste? Jesus deu um carão em Pedro. Pedro, por que você duvidou? É como se Jesus estivesse dizendo, Pedro, você estava indo tão bem, Pedro. Você imagina, Pedro, você andou sobre as águas. Ninguém mais andou, só eu e agora você, Pedro. Pedro, você estava indo tão bem, Pedro. Por que você teve medo? Então observe que o excesso do medo ofusca a nossa visão. Os discípulos não conheceram que era Jesus por conta do excesso do medo. Pedro teve que dizer, Jesus, se é o Senhor, manda eu ir ter contigo. Jesus falou, sou eu, vem Pedro. Pedro era muito ousado, irmão. Uma das características de Pedro, ele era muito ousado. E ele disse, eu vou. Eu imagino a cena dentro do barco. Não vai não, Pedro, não vai não, porque sempre tem aquele que é mais medroso. E Pedro disse, eu vou. E ele foi. E a Bíblia diz que ele começou a andar. Mas ele sentiu o vento forte, a tempestade, e ele começou a afundar. E essa é a realidade, hoje em dia, de muitas pessoas. A pessoa é até uma pessoa capaz, uma pessoa, sabe, uma pessoa de fé, mas o excesso de medo acaba bloqueando muitas coisas na vida dessa pessoa. Você precisa se controlar os seus medos. Todos nós sentimos medo. Tem uns que têm medo de uma coisa, outros têm medo de outra. Todo mundo tem os seus medos. Mas você precisa controlar o seu medo. Não pode ultrapassar, não pode ter excessos, porque senão vai virar uma fobia. E daí por diante, a tendência é só piorar. Se você ficou até o finalzinho dessa mensagem, eu vou passar para você como vencer o medo.
Você que diz, pastor, por favor, pastor, me ajude. Estou passando por isso, eu tenho fobias. Eu sofro com pânicos. Eu tenho crises de pânicos. Eu tenho medo de ficar só. Eu tenho medo de morrer. Eu tenho medo de ficar doente. Eu tenho medo de acontecer aquilo. E esse medo virou uma fobia. Se essa realidade é a sua, eu vou te ensinar agora, segundo a palavra de Deus, como você vencer o medo. Só existe uma forma, uma maneira de vencermos os nossos medos. Não existe outra coisa. Quem falar outra coisa está mentindo. Só existe uma forma, uma maneira de você vencer os seus medos. Sabe qual é? Encarando. Não adianta você querer vencer o medo se você recuar. Se você baixar a cabeça, baixar a guarda. Você precisa encarar os seus medos. Vou te dar um exemplo, o próprio Pedro. Pedro estava com medo? Estava, assim como os demais discípulos. O próprio Pedro gritou também achando que era um fantasma. Então, mesmo ele com medo, ele disse, se é o Senhor mesmo, Jesus, manda eu ir ter contigo também sobre as águas. E Jesus falou, Pedro, vem, sou eu, pode vir, Pedro. Confie, pode vir. Meu amigo, aconteceu algo incrível, irmão. Ele desceu do barco e ele começou a andar sobre as águas. Mas espera, ele não estava com medo? Sim. Mas por que ele conseguiu vencer o medo? Sabe por quê? Porque ele encarou. Você precisa encarar os seus medos. Você precisa encarar. Eu lembro de uma situação, ou saber o que eu vou te contar agora. Eu lembro de uma situação há mais de 15 anos atrás. Eu auxiliava um pastor, inclusive o pastor Douglas. Se o pastor estiver ouvindo essa pregação, assistindo esse vídeo, eu nunca contei a ele, acredito que nunca contei, mas já contei muito aos irmãos das igrejas que eu passei. E aí foi num dia de quarta-feira, eu estava na igreja, tinha feito o culto da manhã, não sei se foi de manhã, não, foi o culto da tarde. E aí a igreja ficava em frente, lá no bairro do Arruda. Quem conhece a cidade de Recife, acredito que já ouviu falar o bairro do Arruda, bem próximo ao campo do Santa Cruz. A nossa igreja era ali, a Igreja da Graça. E nessa época, eu era auxiliar do pastor Douglas. O pastor Douglas hoje, ele é pastor da nossa igreja lá na cidade de Garanhuns. E aí o que foi que aconteceu? Em frente da igreja tinha um banco que hoje já não existe mais esse banco, se chamava Lemon Bank. O logo do banco era até uma banda de um limão, era bem engraçado o logo, era a banda de um limão, o nome era Lemon Bank. E nesse banco era como se fosse a casa lotérica, né, que pagava a conta de luz, de água, né, boleto, essas coisas. E aí eu fiz o culto à tarde e deixei a igreja aberta, né, porque era bem em frente mesmo, dava de lá da fila, dava para eu ver a igreja. E eu lá na fila, de repente, entra uma mulher bem magrinha, do cabelo longo, o cabelo preto, brilhava no sol, e ela entrou na igreja, né? Eu deixei, acredito que entrou para orar, né? Como de costume, muitas pessoas entram para orar, não era horário do culto, o culto já tinha terminado, e ela entra na igreja e ela senta na cadeira, justamente onde eu gostava de sentar. Eu colocava uma cadeira em frente do altar e sentava nessa cadeira. E ela sentou nessa cadeira. E aí eu paguei as contas que tinha para pagar. Quando eu volto para a igreja, que eu entro dentro da igreja, você sabe aquele negócio que você se arrepia do alto da cabeça à planta dos pés? Eu me arrepiei do alto da cabeça à planta dos pés. E aí eu lembro que eu fiquei com muito medo. Eu confesso para vocês aqui que eu fiquei com muito medo. Porque eu sabia que tinha algo de errado ali. Ela sentou, ela baixou a cabeça, como ela era muito magrinha, o cabelo dela era longo, o cabelo dela cobriu o rosto dela e até metade do seu corpo. Ela estava sentada e eu fui me aproximando e dizendo, senhora, e ela nada respondendo, senhora.
E eu me aproximando, e com medo, as pernas chegam a tremer. No início, auxiliar, sem nenhuma experiência. E aí, senhora, eu fui me aproximando e me aproximando. Quando eu fui tocar na cabeça dela, meu amigo, essa mulher estava manifestada com um demônio. O demônio me segurou pelo pescoço e me levantou. Era magrinho na época, me levantou, dizendo que ia me matar. Tava eu e Deus sozinho na igreja, não tinha ninguém. E essa mulher endemoniada. E ali naquela tarde foi provação mesmo. Foi a primeira cena que eu tive sozinho, de frente com a pessoa manifestada. E aí eu com medo, e o demônio dizendo que ia me matar, e eu usei a autoridade do nome de Jesus, e eu encarei. Mas eu estava com medo, mas eu encarei. E eu usei o nome de Jesus, expulsei aquele mal, dei água para essa mulher, atendi ela, inclusive até no domingo ela foi lá novamente, ela passou a frequentar a nossa igreja. Depois eu não me lembro mais o que foi que aconteceu. Mas por que eu conto essa história? Para você entender que todo mundo tem medo. Ah, pastor, mas o senhor era pastor na época? Sim, apesar de ser pastor auxiliar, mas eu era pastor. Mas mesmo como pastor, eu estava com medo. Mas eu não parei, eu encarei o medo. Então esse é o segredo de você vencer os seus medos. Não existe outra forma de você vencer o medo, a não ser encarando. Mas você precisa encarar mesmo. Se você não encarar, o medo que vai te vencer, que vai te dominar. Lembre-se, eu comecei a mensagem com um texto lá de Salmos 55, versos 4 e 5. Eu posso até ler de novo para vocês, onde diz assim: meu coração está acelerado, os pavores da morte me assaltam, temor e tremor me dominam, o medo tomou conta de mim. Não deixe o medo tomar conta do seu coração. Hoje é dia de você se levantar. Hoje é dia de você se erguer e encarar os seus medos. E encarar tudo aquilo que te deixa para baixo. Eu quero finalizar essa mensagem com um texto para vocês, que se encontra lá no livro do profeta Isaías, no capítulo 41, no versículo 10, que diz assim: não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te esforço, te ajudo e te sustento com a destra da minha justiça. Eis que envergonhados e confundidos serão todos os que se irritarem contra ti. Tornar-se-ão em nada, e os que contenderem contigo perecerão. Buscá-lo-ás, mas não os acharás, e os que pelejarem contigo tornar-se-ão em nada. E como coisas que não é nada, os que guerrearem contigo, porque eu, o Senhor teu Deus, te tomo pela tua mão direita e te digo: não temas, que eu te ajudo. Não temas, ó bichinho de Jacó, povozinho de Israel, eu te ajudo, diz o Senhor, e o teu Redentor é o Santo de Israel. Aleluias! Oh, glória a Deus! Pega essa palavra, querido. Deus está dizendo: eu sou contigo. Eu sou o teu Deus, eu te ajudo, te sustento com a destra da minha justiça. Hoje é dia de você encarar seus medos. Não deixe os excessos do medo dominar o teu coração. Levante-se hoje em clamor a Deus, em oração. Você que ouve vozes, vê visões. Você que diz: ah, pastor, eu sofro com perturbações e eu não consigo me libertar. Como vencer isso? Encarando. Você precisa encarar, bater de frente, entrar em batalha espiritual. Entrar em batalha espiritual. Às vezes é necessário fazer um jejum. Meu amigo. Existem castas de demônios que só saem com jejum e oração. Você precisa se erguer, se levantar, porque Jesus, ele é contigo.
Eu quero orar por você agora. Você que sofre com algum tipo de medo ou de fobia, eu gostaria que você estendesse as suas mãos em direção à tela do seu celular, da televisão, do computador, do tablet, não importa qual é a tela, você vai estender as suas mãos. Eu estou estendendo as minhas mãos agora e eu vou orar por você. Querido Deus e Pai, meu Deus, em nome do Senhor Jesus de Nazaré, nesse momento eu oro, meu Pai, por essa pessoa que está estendendo as suas mãos, assim juntamente comigo, meu Pai, como eu estou estendendo as minhas. Meu Deus, como um ato de fé, meu Pai, nós estamos ligando aqui na terra que seja ligado no céu, meu Pai. Em nome de Jesus, passa agora com o teu poder, aonde quer que essa pessoa esteja, meu Pai. Faça essa pessoa entender que ela só vai vencer o medo, ele só vai vencer o medo se ele encarar, meu Pai, os seus medos. Hoje é o dia, meu amigo, minha amiga, de você se levantar, pois o Senhor disse que Ele é contigo. O Senhor é contigo. Ele disse, não temas. Hoje é dia de você se levantar e dizer, mal, você não vai me oprimir, você não vai me dominar, porque Jesus disse que Ele é comigo. Portanto, em nome de Jesus, eu te expulso, eu te amarro, em nome de Jesus. Pai, eu coloco essas vidas em tuas mãos. Meu Deus, passa agora, meu Pai, tocando de uma forma especial e sobrenatural, meu Pai. Meu Deus, faça essa pessoa descansar no Senhor, meu Pai. Oh, meu Deus, porque só em Ti, meu Pai, que nós nos revigoramos, que nós nos renovamos e nos sentimos fortes, meu Pai, para encarar todos os medos da nossa vida. Eu entrego esse homem, essa mulher, esse moço, esse rapaz, esse senhor, essa senhora em Tuas mãos. E desde já eu te agradeço, porque eu tenho certeza, meu Pai, que essa mensagem que essa pessoa ouviu até o final não foi em vão. E eu creio, meu Deus, que vai ter resultados para a honra, glória e louvor do Teu nome. Diga graças a Deus, diga obrigado, Jesus. Coloque essa palavra no seu coração, meu amigo. Se você gostou dessa palavra, compartilhe. Compartilhe principalmente com um amigo, algum familiar que sofre com algum tipo de fobia, que tem medo de alguma coisa. E eu tenho certeza que Deus vai ajudar por meio dessa palavra. Se inscreva no nosso canal. Lembrando que todas as terças, quintas e sábados eu tenho compartilhado uma palavra com vocês a partir das 19 horas. Eu gostaria que você acompanhasse toda semana essas mensagens, porque vai ser para crescimento seu. Se inscreva no nosso canal, ative o sino das notificações, marque lá em todas, para quando eu enviar um novo vídeo, você vai receber a notificação, tá ok? Que Deus abençoe a vida de todos. Um abraço do seu amigo, pastor Felipe Lira, e até a próxima, em nome de Jesus. Tchau, gente. Deus abençoe a todos.